Revista da Vida desta sexta-feira, 19 de abril, fala sobre a 51ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada em Aparecida, no interior paulista. As celebrações e os estudos sobre o tema Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, bem como também sobre o Diretório de Comunicação para orientar a pastoral da Igreja neste campo e a aprovação de um texto sobre a questão agrária no país, marcaram os 10 dias de Assembleia. O Santuário Nacional de Aparecida sediou entre os dias 10 e 19 de abril a 51ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Cerca de 360 arcebispos e bispos de todo o país, destes sendo 43 eméritos, participaram do evento, que contou com representantes dos 17 regionais da CNBB: Centro-Oeste, Leste, Nordeste, Norte, Oeste e Sul. Já o número total de participantes chegou aproximadamente a 450 pessoas, entre assessores, secretários de regionais, organismos, colaboradores e convidados. As missas celebradas todas as manhãs no altar central da Basílica marcaram o início das atividades. A primeira missa foi celebrada pelo presidente da CNBB, cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis. A celebração foi concelebrada pelo vice-presidente da CNBB e arcebispo de São Luís, Dom José Belisário da Silva, e pelo secretário-geral, Dom Leonardo Steiner. Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Dom Raimundo Damasceno destacou a importância do tema da Assembleia, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A renovação de nossas paróquias, elas que são chamadas a ser comunidades de comunidades, como as denomina o documento de Aparecida, são chamadas a uma conversão pastoral que destaque ainda mais seu dinamismo missionário e seu espírito de acolhimento. A Santa Missa da quinta-feira, dia 11 de abril, foi presidida pelo Núncio Apostólico Dom Giovanni Daniello, em ação de graças pelos bispos nomeados desde a última Assembleia Geral, realizada em 2012. Dom Giovanni Daniello saudou os bispos presentes na Assembleia, em especial os bispos nomeados no último ano, e pediu que estejam sempre na busca pela mudança, tornando Cristo o centro da própria vida. Somos testemunhas nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedeceram. E o Espírito Santo que dá a fé e a obediência. O cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador, presidiu a celebração eucarística da sexta-feira, dedicada aos bispos eméritos da Igreja no Brasil. A Santa Missa da segunda-feira, dia 15, foi celebrada pelo arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Groto de Camargo, e recordou os bispos falecidos desde a última Assembleia Geral, realizada no ano passado. Concedei a todos os que se gloriam. A fé na alegria, aleluia. A luta para assegurar os direitos dos povos indígenas foi o tema dedicado à celebração eucarística presidida pelo bispo de Roraima, Dom Roque Paloski, no dia 16 de abril. Mas a história está repleta de missionários que romperam os limites do seu tempo e assumiram a defesa dos povos indígenas. O compromisso com a promoção e a dignidade dos afrodescendentes foram colocados sobre o altar na Santa Missa do 8º dia da Assembleia. A Eucaristia foi celebrada pelo bispo de São Mateus, Dom Zanoni Demetino de Castro. Na unidade do Espírito Santo. Estudos sobre os povos quilombolas foi tema no plenário que tratou das questões dos direitos humanos desta minoria. O assunto volta a ser debatido na próxima Assembleia para aprovação. O nosso compromisso com os irmãos quilombolas em seus direitos, no direito à propriedade, o direito à associação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Dom Armando Buciol, bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, rezou a penúltima missa do evento, em ação de graças pela Constituição Conciliar Sagrado Concílio.
Os religiosos se reuniram todos os dias para a realização de grupos de estudos. Vários temas foram abordados durante os 10 dias de assembleia. Eles estudaram sobre o texto do Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, os desafios da Igreja, como a necessidade da revitalização das paróquias e questões agrárias. Os membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil refletiram a respeito de assuntos relacionados à Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, que destacam 2 aspectos importantes do seu trabalho: o Ano da Fé e suas ações concretas, e o Catecismo da Igreja Católica. A primeira entrevista coletiva aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 10 de abril, e fez um balanço do início dos trabalhos da 51ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida. Coordenada pelo porta-voz do evento, Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, atenderam a imprensa o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, e o bispo de Caçador, Dom Severino Klazen. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer destacou o tema central da Assembleia: Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. É uma estrutura básica da vida da Igreja e que precisa se renovar, que precisa integrar novas propostas, sobretudo se renovar quanto à sua funcionalidade segundo as situações atuais da vida do povo, da Igreja, para que ela seja realmente expressão daquilo que é a Igreja no seu todo, ali no particular. Dom Joaquim Moll destacou que a adequação da estrutura da Igreja aos novos tempos exige uma aproximação dos pobres. A Igreja está não só atenta, mas participando e em cada lugar, cada comunidade, formando ali paróquias, depois as dioceses, né? Tentando cumprir de uma maneira bonita a sua missão e, sobretudo agora, com este ar novo que nos traz o Papa Francisco, a nos indicar, né, a necessidade de uma renovação profunda da nossa Igreja sobre vários aspectos. Dom Severino Klazen finalizou dizendo de qual forma a Igreja pode se aproximar dos pobres. A temática deste ano, Comunidade de Comunidades, uma paróquia, diria, renovada, ela deve também despertar o interesse, uma curiosidade, um desejo em todas as pessoas para o bem. A segunda coletiva de imprensa da Assembleia Geral tratou de importantes temas, como a realidade das paróquias católicas do Brasil, a nova tradução do Missal Romano e o Diretório de Comunicação. Para as exposições foram convidados os bispos Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo de Manaus, Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, e Dom Armando Bussiol, bispo de Livramento de Nossa Senhora. De acordo com o porta-voz da coletiva, Dom Dimas, a Assembleia já vem apresentando alguns resultados importantes. Dom Sérgio Castriani ressaltou a possibilidade de maior participação dos leigos na Igreja. Quando você tem pequenas comunidades, aí entram muitos ministérios leigos. De fato, nas pequenas comunidades, quem vai coordenar, quem vai levar adiante, quem vai dinamizar, quem vai atender as pessoas, quem vai celebrar, quem vai anunciar a palavra serão, normalmente, ministros leigos. Dom Armando Bussiol, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia e da Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, explicou que as conferências estão encarregadas de revisar os textos. A primeira versão do Missal foi publicada em 1969 em latim e depois foi traduzida para outros idiomas. Numa linguagem bela, acessível ao povo, mas de um certo nível cultural, de modo que a linguagem litúrgica seja uma linguagem acessível e bonita. Na sexta-feira, a coletiva de imprensa tratou de questões agrárias e dos bispos eméritos. Para as exposições foram convidados os bispos Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo de Mariana, Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, e Dom Enemésio Ângelo Lazares, bispo de Balsas. Na manhã do terceiro dia do encontro, foi lançado ao plenário da 51ª Assembleia Geral dos Bispos um texto a ser discutido a fim de se tornar um documento azul da CNBB. Dom Geraldo Lírio falou sobre a presença do núncio Dom Giovanni Daniello na reunião do terceiro dia do evento. Foi um momento assim muito interessante porque os bispos tiveram um tempo
para dirigir ao núncio perguntas, obter dele também respostas e esclarecimentos. Dom Enemésio Ângelo Lazares, presidente da Comissão Pastoral para a Terra, chamou atenção para as questões da reforma agrária e enfatizou que o assunto tem sido esquecido pelas autoridades. Depois de escutar os gemidos, muitas vezes abafados, que saem da terra e dos pobres da terra, depois de ver por que a vida da terra está ameaçada, assim como ameaçada está a vida dos pequenos que vivem e trabalham na terra, nos sentimos desafiados. Por fim, Dom Pedro Brito Guimarães afirmou que no Brasil existem atualmente 160 bispos eméritos e destacou a importância da colaboração de cada um deles para a Igreja no Brasil. É uma cultura, tem um saber que é importante a gente também valorizar no mundo de hoje, né? Os bispos eméritos, eles não são mais obrigados a virem à Assembleia, são convidados. As questões agrárias foram comentadas pelo bispo de Ipameri, Dom Guilherme Erlang, no 6º dia. A igreja, quem esteve sempre em defesa de indígenas, depois dos negros, nós, enquanto igreja, sempre estivemos presentes, e não é de agora que se relaciona a essa questão agrária, especialmente do homem e da mulher da terra. O arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, enfatizou que o Ano da Fé, que teve início em outubro de 2012 e será celebrado até novembro de 2013, não teve alterações com a eleição do novo Papa. Houve a mudança aí no pontificado, temos aí um novo Papa, Francisco, mas o Ano da Fé continua a ser celebrado e com o apoio aí do novo Papa, que já fez referência várias vezes a esse tema. O tema central voltou ao debate no plenário da 51ª Assembleia da CNBB, na coletiva de imprensa da terça-feira. O cardeal Dom Cláudio Umes reforçou a função da Igreja na renovação das paróquias. Quer dizer claramente que a paróquia deve ser missionária. Não é apenas se ela quiser ser, mas ela tem o dever de ser missionária. Ela tem o dever, a comunidade tem o dever de se abrir e de ir ao encontro das outras pessoas que ainda não vêm, ou que nunca vieram, ou que deixaram de vir, os católicos afastados, por exemplo, os católicos que não foram completamente evangelizados, onde a evangelização ficou a meio caminho e por isso tem uma fé muito frágil. Quer dizer, esse sair e ir em busca e também estar presente, estar muito junto, sobretudo as pessoas que sofrem, não apenas as pessoas da comunidade. O arcebispo de Salvador, Dom Murilo Ramos Krieger, destacou as diretrizes aprovadas na Assembleia a respeito da Igreja e eleição. A gente nota muita perplexidade, especialmente do católico, que começa a ver essas forças assim, de outras igrejas, pastores, que são eleitos deputados estaduais, já havia vereadores, deputados estaduais, federais, buscando se unir, formando frentes para a defesa de certos valores. Nós vemos a necessidade de termos assim uma orientação clara, de olha, não é esse o nosso caminho, não é por aí que nós vamos andar. Quer dizer, nós não vamos responder a esse desafio da mesma forma, porque nós não acreditamos que essa seja a melhor forma. Dom Francisco Biazin, bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, ressaltou a importância do ecumenismo como ferramenta de paz. O ecumenismo cria abertura, cria paz, cria a cultura da paz, não é? E, sobretudo, do respeito do outro e do diferente. O Brasil será a sede da Jornada Mundial da Juventude, o maior evento católico do mundo, que acontece em julho, no Rio de Janeiro, e contará com a presença do Papa Francisco. Os preparativos para o evento estão a todo vapor e em contagem regressiva. Afinal, faltam menos de 100 dias. A JMJ esteve em pauta no 8º dia da Assembleia. Nós sabemos que o grande momento também que será a primeira visita internacional do Papa Francisco, que virá ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para falar ao mundo através da juventude e com a juventude.
Eu creio que é um momento também de muito interesse, justamente por ser um novo pontífice e é o primeiro Papa latino-americano. Esse ano da juventude tem uma força toda especial. Pelo fato da Jornada Mundial da Juventude, nós também nos sentimos motivados a definir a campanha da fraternidade com o tema juventude. O tema central da Assembleia Geral Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, voltou à pauta da coletiva de imprensa da quinta-feira, penúltimo dia do evento. O arcebispo de Belém, Dom Humberto Taveira, realçou que o tema foi de encontro com o documento de Aparecida. Esse texto que foi oferecido e que será aprofundado a partir de agora, corresponde à perspectiva que foi oferecida pelo documento de Aparecida. A meu ver, aqui está também essa chamada conversão pastoral. Durante o evento em Aparecida, arcebispos e bispos se manifestaram sobre diversos assuntos em entrevistas para a Rede Vida de televisão. A importância da Assembleia da CNBB para o progresso dos trabalhos da Igreja no Brasil foi ressaltada pelos religiosos. Eu tenho 37 anos de bispo, nunca faltei nenhuma Assembleia Nacional, porque eu gosto. É uma das coisas que eu mais gosto do meu ministério, é participar na Assembleia. Esse dia foi bastante produtivo, tivemos toda uma introdução, falando também o presidente Dom Damasceno, da CNBB, sobre o relatório das atividades principais da presidência desde o ano passado. O bispo mais jovem do país, de 45 anos, Dom José Rui, da Diocese de Jequié, na Bahia, enfatizou que a primeira grande contribuição da Assembleia é o conhecimento. Essa dinâmica toda de evangelização e, ao mesmo tempo, também de difusão da nossa fé. E é dessa forma que existe um enriquecimento do ponto de vista de igreja, de teologia e também cultural. O tema escolhido, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, também foi abordado. Quando nós buscamos um tema para a 51ª Assembleia, a primeira sugestão dada foi a comunidade. Mas toda a reflexão caminhou em torno também depois da paróquia. E nós sabemos que já há mais tempo, também antes de Aparecida, nós no Brasil vimos refletindo através das comunidades de base e outras expressões eclesiais, de darmos importância à comunidade. Quer dizer, a igreja só existe porque existe comunidade. Falar de paróquia, falar de comunidade, é exatamente o jeito como a igreja se organiza, é a presença da igreja em todos os locais. 4 anos atrás foi aprovado como primeira prioridade a paróquia como rede de comunidades, SEBs, comunidades eclesiais de base, pequenos grupos, e isto foi uma das prioridades que nós mais trabalhamos nesses anos, na tentativa cada vez mais de organizar a grande paróquia, quer dizer, aquela massa toda. O bispo de Santo Amaro, Dom Fernando Figueiredo, reforçou que a proposta do tema é de extrema importância para a igreja e os religiosos. Foi a grande preocupação minha quando cheguei em Santo Amaro. Sempre dizia, nós devemos cada vez mais ser uma presença de igreja em toda esta área, em todos os cantos, porque onde nós não nos colocamos, outros talvez ocupem o espaço. E assim fomos criando paróquias, para que as paróquias criassem mais comunidades e assim a presença da igreja cada vez mais se multiplicasse na extensão toda da diocese. A renovação das paróquias e da igreja também foram destaques. A nossa diocese está no processo de Santa Missão Popular, justamente para motivar a renovação da paróquia, das nossas paróquias, da nossa igreja. Certamente precisa de mais fé, mais amor a Deus e aos irmãos. São coisas já que Nosso Senhor já pediu que todos tivéssemos sempre essa caridade uns para com os outros, esse amor, essa dedicação à igreja. Em primeiro lugar, descentralizar a paróquia. No mundo urbano, a paróquia já não consegue atingir todas as pessoas. Então é necessário dividir a paróquia por setores, fazer da paróquia comunidade de comunidades. Então esta é a primeira coisa. A segunda é a paróquia tornar-se missionária.
A paróquia hoje não pode ficar apenas acolhendo as pessoas. Ela tem que ir ao encontro das pessoas. A evangelização esteve em pauta e foi assunto escolhido por vários religiosos. A catequese no Mato Grosso, ela tem seu material próprio, feito na Diocese de Sinop, também na Diocese de Rondonópolis, onde as outras dioceses se servem desse material. Leia o catecismo. Segundo, acompanhe todas aquelas anotações que são colocadas, todos aqueles dados bíblicos que são colocados ali no catecismo, que são fundamentais para a vivência da nossa fé. Esses grupos, essas comunidades estão sendo o suporte, eu diria, de toda a nossa diocese de Cametá. Nelas estamos investindo na formação em concreto, a fim de que possam vivenciar cada vez mais a fé e possam ser também instrumento de evangelização em outros lugares da prelazia onde ainda não chegamos de forma eficiente. Dom Mário Pascolato falou que, apesar das dificuldades dos trabalhos encontrados na região de Manaus, os religiosos são perseverantes no seu propósito de evangelizar. Eu sou muito otimista para a nossa igreja de Manaus. Estamos vivendo um momento muito bonito. E, claro, sempre nossos problemas, já falamos de violência, cidade que cresce, falta de clero, isso que é a nossa maior dificuldade, a falta de clero. A aprovação do texto sobre a questão agrária no país volta ao debate na Assembleia de 2014, mas a questão da reforma agrária foi amplamente debatida. Dom Eugênio Rixen, bispo de Goiás, atua há mais de 30 anos em acampamentos de sem terra e conta com a ajuda da Comissão da Pastoral da Terra da Diocese para atender as famílias dos mais de 45 assentamentos da região. Eu acho que esse texto que foi discutido e que vai ser rediscutido ano que vem, que o texto ainda precisa de melhorar, eu acho que é um momento muito interessante de troca de experiência. Religiosos explicaram sobre a importância da dimensão espiritual na formação das comunidades e da presença dos leigos na igreja. A espiritualidade nas nossas comunidades é um jeito de nós estarmos no mundo, né? A dona Catarina, que prepara o arranjo para a celebração dominical, o jeito que ela prepara, todo mundo fala, isso é coisa da Catarina, né? Então isso coisa da Catarina, isso é espiritualidade. É fundamental, né, que os leigos cumpram o seu papel evangelizador, porque os padres, os religiosos e religiosas seriam completamente insuficientes para um desafio tão grande. A comunicação como ferramenta a serviço da igreja esteve em foco. Criamos a PASCOM, que nos dá um envolvimento mais moderno, digamos, dos meios de comunicação, seja a rádio ou a internet, seja o site da Diocese, criando também os blogs ou sites das paróquias, para universalizar em tempos modernos essa informação. As comunicações se tornaram tão presentes na vida de todas as pessoas e são tantas as mensagens que a gente recebe a cada dia que quase pode acontecer da gente ficar desinformado daquilo que é o principal, o essencial. São tantas coisas que preenchem o nosso dia a dia da comunicação. Dom Antônio Maria Mútilo, um dos fundadores da Rede Vida de televisão, foi lembrado por ter sido um grande comunicador, que através da mídia propagou ensinamentos religiosos. E justamente pela sua maior dedicação, cada vez maior, e entusiasmo pela presença da igreja, pela presença da CNBB na mídia, numa divulgação cada vez maior, de uma presença cada vez maior da evangelização através dos meios de comunicação. Um homem de uma dedicação, uma generosidade, uma dedicação enorme à igreja, consciente da sua vocação e responsável por aquilo que ele assumia e percebia como importante para a igreja, mas também um homem muito simples, um irmão de um bom humor enorme. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude foram levados ao altar do Santuário de Aparecida, seguidos em cortejo por todo o episcopado brasileiro, na missa de encerramento da 51ª Assembleia Geral.
O cardeal Dom Raimundo Damasceno presidiu a celebração e agradeceu pela conclusão dos trabalhos, ressaltando que o tema central, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, foi estudado com profundidade. Após a celebração, os religiosos se reuniram na cerimônia de encerramento da Assembleia, onde agradeceram sobre os trabalhos realizados. Em seguida, aconteceu a última coletiva, que fez um balanço sobre os 10 dias da Assembleia. O resultado desse nosso empenho é o melhor possível. Encerramos o encontro com um saldo excelente. A pauta era uma pauta muito densa e conseguimos cumpri-la totalmente. A 51ª Assembleia Geral da CNBB foi o tema da Revista da Vida de hoje, que contou com a participação enriquecedora dos religiosos do Brasil, enfatizando a fé e a importância dos leigos na Igreja. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre do amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu,